Nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Virgem Maria. Agradecer ao Pai Celeste por nós estarmos aqui novamente, nesta casa de luz, de harmonia, que possamos ouvir a prece desse irmão que se faz presente junto de nós nesta casa. Cada um possa refletir para si todo o amor que esse irmão tem para nos passar. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje, da nossa reflexão, o amigo Jesus. Um amigo nobre de todos nós, em todas as épocas. E ele está presente sempre. E nos dias atuais, cada vez mais, digo assim, sempre esteve a par das nossas situações, das nossas necessidades. Nunca nos deixou, e ele mesmo confirmou isso e confirma continuamente, que faz parte do contexto do planeta. Ele é o responsável, vamos dizer assim, pela elevação dele e por tudo que representa junto aos mundos que se perdem na dimensão infinita, né? Nós fizemos parte de um pequeno globo, mas ele é o governador e ele sempre nos estimula à busca do bem, do melhor, através do aprendizado das nossas vidas. Então, o nosso tema de hoje vai ter uma colocação do Chico Xavier em relação das colocações dele, e a gente espera que represente bastante, porque eu vejo, e talvez vocês vejam também, de que nos falta muito do que ele nos trouxe em todas as épocas. E todo sofrimento é porque ainda, em certa forma, estamos alheios à proposta de renovação e de melhoramento que ele nos traz. Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos, envia seus mensageiros à terra. Mas ele mesmo continua convosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são as nossas ou os nossos propósitos. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Chico Xavier. Desta lição de Chico Xavier, destaco, fala o autor, 4 pontos para a nossa meditação. Primeiro, Jesus Cristo não nos abandona. Segundo, mesmo enviando vários mensageiros à terra, ele continua conosco. Aqui quer dizer que em todas as épocas, mesmo depois e antes, já vieram vários nos trazer os ensinamentos sobre, claro, em cada ponto, em cada época, dentro da necessidade que a humanidade tinha de compreensão. Depois ele veio e vários vieram posteriormente. Dependendo da época e da elevação, ele mandava os seus, vamos dizer assim, mais confiáveis para trazer uma proposta de renovação, até nós chegarmos aos tempos que nós estamos hoje. Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e que precisamos. E 4, podemos sentir sua presença ao nosso lado. É claro que vários pontos, a partir deste último aqui, também podemos refletir, no 4,
a sua presença ao nosso lado, nós podemos sentir. O que nos faz distanciar e não sentir a sua presença é a própria inquietude que todos nós, em alguns tempos e nos últimos tempos, andamos inquietos, em buscas muitas fora de nós, não nos reformulamos quanto ser humano, quantos os melhoramentos que nós precisamos para ter essa sensibilidade de poder sentir o Mestre, sentir os nossos benfeitores, a espiritualidade em geral, que está ali sempre de braços abertos a nos acolher e nos dar um incentivo à busca do melhor caminho e principalmente da reformulação e da renovação que nós precisamos fazer. Tudo isso faz com que a gente, vamos dizer assim, já está melhor, dependendo de cada um, porque isso é individual. A humanidade, ela evolui, de certa forma, ela evoluiu muito em termos tecnológicos e a tecnologia toda que emprega e dá as facilidades, mas a reformulação, o melhoramento íntimo de cada um, que é o primordial para que essa sintonia se dê mais facilmente, nós ainda estamos relegando sempre para adiante. Como dizia, ou como nós dizíamos, vai ficar para outra vida, ou vai ficar para depois, quando estarmos velhos, e a gente acaba sempre protelando, não faz a melhoria na moradia mental de cada um de nós. Então é um dos quesitos. E aqui tem aquela que ele nos conhece pelo nome. Porque a gente vai pensar num pensamento humano nosso próprio, e a gente vai dizer, mas como que vai saber? Mas a gente não tem ideia da elevação e do alcance mental. Ele abrange toda a Terra. Todo o plano espiritual e material, ele abrange, ele sabe de cada criatura. Porque por nós termos uma capacidade limitada, nós não pensamos nada além, fora disso. Não sei se vocês conseguem entender, mas ele sabe realmente que eu tenho meu nome, o de vocês, ele sabe. E não só isso, os benfeitores também, que são mais elevados, eles nos conhecem. E tanto ele conhece a nós que sabe dos esforços que nós estamos fazendo para reformular essa criatura que somos nós. Ou não, também sabe. Sabe que nós podemos estar deixando passar a oportunidade abençoada da vida aqui na Terra, nos desviando para outras situações que são buscas dos nossos olhos, ou que a maior parte busca, e não pensamos naquilo que é essencial, que realmente nós precisamos. Então tudo isso ele sabe também. Não é somente o nosso nome, tem toda a nossa ficha. E sabe também dos propósitos que nós abraçamos antes de vir, das dificuldades que nós encontraríamos com aqueles que estão com nós, como filhos, como pais, como tudo que nós nos empenhamos de vir e dar o melhor. Mas nenhum é mais importante ou mais responsável perante nós mesmos. Essa criatura aqui ninguém vai modificar, vai haver ajuda, mas se nós não fizermos, é o individual, é nós mesmos que vamos fazer. Nós vamos dar
direções, diretrizes aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que nós julgamos sermos portador dessa paternidade, vamos dizer, às vezes é um tio que direciona um outro filho, seja o que for, mas o individual ou o intransferível somos nós. Os mensageiros à terra, que sempre enviou e sempre está enviando, né? Cada um que se propõe a ter, vamos dizer, um compromisso com o bem ou com o bem-estar seu e da família que se encontra e na sociedade que está inserido, tem uma responsabilidade. E aquele que sabe tem mais responsabilidade ainda, da evidenciação, da busca da sua própria melhora e daqueles que andam juntos. Refletindo sobre esses tópicos, nosso peito se enche de alegria ao saber que não estamos sós, porque Jesus não nos abandona e continua conosco. Nossa sensação de solidão termina aqui. As trevas que querem nos inspirar a ideia de que as forças divinas nos largaram com o evidente propósito de nos deixarem inseguros e fracos, mas Jesus nos fez uma promessa há 2000 anos. Aqui eu me detenho numa situação na qual fala sobre as trevas que fazem com que nós sintamos largados, abandonados, sem esperança, sem forças para os propósitos. Eu penso mais que essas trevas são dentro de nós, dentro do nosso íntimo, e não uma iniciativa fora. É claro que, dependendo da nossa conduta, alguns irmãos menos evoluídos ou da nossa evolução chegam até nós por uma razão simples de assimilação e de vibração. Acabamos por conectar a nós, levam a nossa energia, tem algumas dificuldades nos nossos convívios, nas nossas relações, mas é porque nós abrimos a porta para que isso ocorra. E não eles vêm e impõem dificuldades para nós. Percebem que a dificuldade está em nós, por haver ressonância? Nenhuma dificuldade vem até nós se nós irradiássemos luz e otimismo, força, se não fosse o nosso próprio pessimismo em alguns momentos que atrai. Então, tudo que a gente pensa, e hoje eu falei com um rapaz que eu fui cortar o cabelo. E aí eu falei sobre o maior vilão das nossas situações nesta vida, os nossos pensamentos. Eu acabei de ler um livro há pouco, e aí cheguei à conclusão, porque o livro me deu essa informação, de que 80% dos nossos tormentos são obras do nosso pensamento. Invigilante, por sinal. Porque os nossos pensamentos, vocês podem pensar nas 24 horas ali, ou de vigília, umas 18 horas, que a gente fica acordado. Qual os teores, o que a gente pensa, se são edificantes, se nos ajudam, e a gente vai ver realmente o quanto nos prejudicam. Porque se não tem uma dificuldade, a nossa mente ela é capaz de criar. E tudo que ela cria, até por insistência de nós termos, às vezes, algumas fobias de coisas que nem existem.
mas acabam acontecendo porque nós alimentamos diariamente. Sempre pensando naquilo, tal tempo vai vir isso, vai vir aquilo, e realmente acaba se concretizando. Nós não pensamos em antídotos bons, coisas que constroem satisfações, vitórias sobre as nossas próprias ideias, vamos dizer assim. O quanto nós precisamos usar melhor, não deixar que os pensamentos tomem conta de nós, e sim tomar consciência. A consciência, ela vai junto com aquilo que é realmente necessário. E a gente vai entrar em contato com o que nós viemos buscar, que é melhorar e ter consciência, tanto das coisas que estamos fazendo, do que estamos pensando e projetando para que retorne coisas boas. Dá para você dizer assim que a ganância boa que nós deveríamos ter é insuflar projetos bons, materiais, espirituais, porque tudo é projeto, tudo é projeção e tudo acaba acontecendo na nossa vida. E eu fui vendo assim, depois de um tempo para cá, as minhas projeções, a minha vida, as coisas que eu fui conquistando. É claro que as conquistas maiores são o entendimento, são o melhoramento, ou um pouco da pessoa melhor que eu sou hoje, porque isso naturalmente vai se constituindo, porque é impossível que nós, com a informação que temos, a gente não vai fazer algo de bom para a gente mesmo. Ainda temos aquela ideia de sempre pensar no melhor para o outro, para o meu neto, para o meu filho, para a minha filha. É claro que a gente quer, e o ser que está compenetrado disso, ele auxilia mais também onde ele está. Então aqui fez essa promessa há 2000 anos. Jesus afirmou que estaria conosco, e não apenas de vez em quando, mas todos os dias. Isso quer dizer que diariamente. Cristo está conosco, olha para nós, pensa em nós, preocupa-se conosco quando estivermos nos sentindo abandonados pelo mundo. Ele será a nossa companhia. Sabe, não tem como eu não parar um pouco a leitura e lembrar de algo, que o tempo que nós estamos vivendo, que da própria transição, porque tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. E o que nós estamos vivenciando hoje, a modificação em tudo, até nas nossas formas físicas, estruturais e tudo mais, está sendo modificado. E o próprio intensificar das provas humanas está mostrando que nós estamos nos últimos tempos de provas e expiações. E não o fim do mundo, como muitos proclamavam há muito tempo, mas as modificações. E aí ele pediu uma prorrogação junto aos engenheiros siderais, mais 50 anos. Então nós estamos na prorrogação de um tempo, porque viria os tormentos, porque a criatura humana que somos nós não se reformulou, não se melhorou, com todo o tempo dado, e mais a prorrogação. Então, por isso que hoje se acirra as provas, porque nós não nos modificamos, não nos tornamos um ser manso, pacífico, tal qual ele veio nos mostrar. Quando todos estiverem com pedras na mão para atirar em nós, Jesus perguntará aos nossos acusadores se eles estão sem pecados para serem perdoados. Quando nós sentirmos sem orientação sobre
o rumo a tomar em nossa vida, Jesus terá caminhos e verdades a nos apresentar. Quando nós sentirmos contentes por alguma conquista alcançada, Jesus estará batendo palmas para nós. E quando estivermos dominados pelas sensações paralisantes do fracasso, é Ele quem nos motivará a aprender com os nossos erros, sem jamais perder a confiança em nós mesmos. E a nossa própria encarnação, ou as nossas várias encarnações que nós tivemos até hoje, é a prova disso. Ele jamais nos abandona e nos deixa sem a oportunidade, dentro do planeta que ele rege. Agora, quando a criatura não passa nos períodos que nós estamos vivenciando hoje, outra escola será ofertada, né? Não, ninguém vai ficar sem a oportunidade de evoluir em quaisquer parâmetros de evolução que esteja. Então, ninguém vai estar perpetuamente condenado sem a oportunidade. Então, sempre vamos ter. Mas, de que forma será? Certamente, quando a gente não faz um trabalho que a gente poderia ter feito num período na tranquilidade, a gente faz um atropelo e a gente sabe como é que é. Ou numa situação mais dificultosa. Ainda aprendemos com Chico Xavier que a presença de Jesus em nossa vida não é apenas por alguns dias ou por alguma temporada. Cristo afirmou que estaria conosco diariamente e para sempre. Hoje é o momento ideal para sentirmos Jesus participando da nossa vida. Apresento duas lembranças importantes para que nossa amizade com Jesus possa florescer a partir de agora mesmo. Conversamos com Jesus através da oração. Falemos com Ele como se estivéssemos falando com o maior amigo, sem medo. Vergonha ou culpa. Isso é um ponto bastante... À medida que a gente compreende que tudo que nós pensamos externa-se ao plano até material, porque às vezes as pessoas captam o que nós estamos pensando, tanto quanto ao plano espiritual. Se for de boa vibração, é somente vista pelos benfeitores, pelo nosso benfeitor, pelos que fazem parte de um bom trabalho. Mas quando vibramos pesadamente, com rancor, com mágoa, com ódio, ressentimentos, aí a gente recebe a visita indesejada de irmãos que vibram naquela faixa, vamos dizer assim. Não são do mal, porque o mal é provisório, é por ausência do bem, né? Então não podemos dizer que são maus, porque nós também fomos e já vibramos nessas faixas e vivemos dessa forma. Mas como todos vão evoluir e vão virar seres de luz, isso leve milênios, mas vamos ser. E uma companheira nossa que quer muito chegar à evolução de Cristo. E ela afirma, eu vou conseguir. Na real, todos nós vamos. É claro que se nós olhar para hoje, a criatura que somos, nós vamos pensar assim, mas vai levar um tempo. Eu creio que leve realmente, mas o tempo somos nós que fizemos. Se nós empenharmos em nos fazer uma criatura que busca realmente
com todas as forças que a gente busca outras coisas evoluir, a gente consegue mais rapidamente. Mas não é o ser o Cristo para daqui a 100 anos, 200, mas ser essa criatura que cada um de nós somos melhor, né? Sentir a aurora da felicidade, porque os momentos que a gente consegue elevar acima das nossas próprias dificuldades internas que carregamos, a gente já se sente tão bem. Então imagine a gente viver numa plenitude maior. Mas isso não se dá com inércia, com paralisação, com ficar usufruindo. É trabalho. Os benfeitores mais evoluídos, eles trabalham incessantemente. O Cristo mesmo, eu trabalho sempre, o meu Pai sempre está trabalhando. Então é um esforço contínuo com nós, criatura, e não é com o outro, porque o outro é sempre somente um instrumento que faz com que a gente reflita sobre aquilo que a gente está fazendo. Se algo que o outro me ofende, me faz contra mim, é porque eu estou com ressonância. Eu estou ainda trazendo para mim, como que fosse para mim. Mas na real, é a própria criatura que se mostra daquela forma e da forma que é. À medida que nós, e o próprio aqui, ó, que nós trouxe essa lição hoje, que foi baseada no Chico Xavier, nos trouxe muito desses ensinamentos. Quantos o perseguiam, ofendiam, acusava de situações, de coisas que não era, e ele, com toda a passividade, com tranquilidade, assimilava as situações. É claro, nós não vamos aqui nos equivaler ou nos comparar ao Chico de maneira nenhuma, mas é um modelo a nós querermos ser no futuro próximo, vamos dizer assim. Vale muito a pena a gente exigir de nós, exigir no bom sentido. Aí me vem aquela proposição que me escapou, que quando a gente sabe que o nosso benfeitor sabe o que se passa nos nossos pensamentos, uma vez que às vezes a gente vibra de uma forma, uma preocupação, ou tem pensamentos que não são legais ainda, mesmo tendo entendimento, a gente faz, a gente pensa. Eu comecei a ter um pouquinho, como falou aqui, de ter um pouquinho de vergonha. Tá? Mas o meu benfeitor sabe que eu estou pensando de certa forma. Jesus sabe o que se passa. Mas jamais um mais evoluído vai julgar aquele que está numa situação inferior. E assim jamais nós devemos também mal falar daqueles que estão em erro. Ou dizer que a gente julgue, está agindo conforme é, dentro da sua conjugação. Que ainda ele está assim, ou ela está assim. E nós também, de certa forma, fazemos coisas como o próprio pensamento, os julgamentos que a gente promove ainda, que não são condizentes com aquilo que a gente sabe, que não é legal ser assim. Mas então, a nossa preposição sempre, a gente estuda, e tudo remete a uma responsabilidade própria, interna, individual que somos nós. Tudo acontece conforme nós somos. Tu idealizar um pensamento que não é bom e começar a pensar, ele acontece. Então nós modificar isso já é um crescimento muito grande. Pensar positivo, construir, ter discernimento, ter vamos dizer assim, um ideal na nossa vida. Só eu posso me tornar uma criatura mais feliz que eu sou. Feliz nos parâmetros que nós estamos.
temos mais trabalho a ser feito para alcançar uma tranquilidade maior. Vale muito a pena nós investir em nós, porque poupa muito remorso depois. Na desencarnação, que a gente tem vários relatos assim, que a gente, uma dor de rasgar o peito pelo remorso daquilo que não fez, que não perdoou, que perdeu a encarnação porque se iludiu com coisas e não fez o que deveria ser feito em relação a si próprio. Isso não é balela, sabe? Porque a gente acaba tendo, e por isso que eu digo que quando a gente sabe disso, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Então que a gente, ou que todos nós, possamos refletir de forma a exigir mais dessa criaturinha que somos nós. Lá, na vivência, em cada momento do dia, porque a gente não sabe por quanto tempo estamos matriculados na Escola Terra. Quando vê, a gente parte e aí vai para aquela perturbação de sempre. De sempre que eu digo, de todas as nossas desencarnações passadas. Algo que a gente tem muito medo, mas que várias vezes a gente passou pelo processo. E essa semana nós tivemos um estudo que a pessoa falou e a gente sabe, é muito mais terrível, muito mais medo é de nascer, de reencarnar do que morrer. Porque a criatura, quando reencarna, ela sabe de todos os propósitos, tudo que abraçou, filhos, pais, os propósitos em fazer. Depois que desencarna, deu o que deu para fazer, agora somente uma nova oportunidade para refazer aquilo que não fez. Que possamos levar o melhor dessa lição, que possa nos tocar de alguma forma, que assim seja. Gratidão ao Mestre Jesus por essa oportunidade que tivemos de nos reencontrar nesta casa e ouvir todas essas palavras que esse irmão nos passou, que cada um de nós possamos refletir com amor e poder levar adiante. Ter um bom pensamento, que cada um tenha uma boa noite de sono, de tranquilidade, e o amor de Cristo esteja sempre junto de nós. Pai nosso, Que faz